Ótima segunda-feira a toda a nação rubro-negra e principalmente você inscrito aqui do canal Voz Rubro-Negra. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo todo especial a você inscrito aqui do canal. O vídeo de hoje repleto de notícias, repleto de informações do Mengão para cada um de vocês. Por isso, fique esperto, fique atento, vamos falar sobre um problema grave no Flamengo envolvendo o patrocinador que pode trazer um prejuízo grande ao Flamengo. Vamos falar também sobre o empresário de um lateral direito que deu uma entrevista e falou do jogador pode estar a caminho do Mengão. Vamos falar também sobre Libertadores, volta, não volta, vamos explicar tudo e também vamos falar sobre a CBF que irá ajudar alguns clubes. Essas e outras você encontra aqui no canal Voz Rubro-Negra, então se inscreve no canal, aciona o sino de notificação, cola o dedo no botão do like para ajudar e fortalecer ainda mais o trabalho e o crescimento aqui do canal Voz Rubro-Negra. Eu já começo o vídeo falando sobre essa situação que pegou todos os rubro-negros assim meio de surpresa. Essa declaração do empresário Marcelo Robalino ontem em uma entrevista coletiva com o jornalista Jorge Nicola. Marcelo Robalino, que é empresário do Mariano, lateral direito, 33 anos, que joga no Galatasaray da Turquia, disse que o jogador está em final de contrato e grandes clubes aqui do Brasil vêm sondando o lateral, grandes clubes aqui do Brasil vêm querendo ter o jogador nos seus clubes. São eles Flamengo, Palmeiras e também Atlético Mineiro. Segundo entrevista, o próprio empresário do jogador disse que Flamengo e Palmeiras chegaram forte para tentar a contratação do jogador. Diz que o jogador está em final de contrato, o contrato do jogador se encerra agora em junho, mas devido a essa paralisação, essa pandemia, a gente não sabe se o contrato irá se estender, se de fato irá acabar também agora em junho. O que se sabe é que Marcelo Robalino deixou claro o interesse do Flamengo em contar com o atleta, o interesse do Flamengo em contar com o jogador. Mariano tem 33 anos, jogou no Fluminense aqui no Brasil, também jogou em outros clubes, se destacou bastante no Galatasaray da Turquia. Eu queria saber de você, torcedor rubro-negro, sabendo dessa notícia, sabendo dessa informação dada pelo próprio empresário do jogador. Queria saber de você contrataria o Mariano? O Mariano seria um ótimo reserva para o Rafinha? Coloca aqui nos comentários, eu quero saber a opinião de cada um de vocês sobre essa situação. Quero saber a opinião de vocês sobre essa questão. Vamos falar agora sobre um outro assunto, vamos falar sobre uma outra informação. A CBF isentou alguns clubes, irá ajudar alguns clubes, isentando eles de algumas questões e eu vou passar para vocês agora. De acordo com a CBF, a estimativa é de que a medida gere uma economia de 1,3 milhões por mês aos clubes brasileiros. A decisão publicada no site da entidade inclui isenção de valores relativos a registro de contratos de empréstimo de renovação, prorrogação ou rescisão contratual, melhor dizendo, além da transferência de atletas. Com a pandemia do coronavírus, as competições nacionais e estaduais foram suspensas por tempo indeterminado, o que tem gerado prejuízo financeiro. Por isso, alguns clubes deram 20 dias de férias coletivas aos atletas e comissões técnicas. É essa questão, essa situação que está acontecendo. Essa situação que está acontecendo. O Flamengo, em meio a essa situação toda, também vai ser beneficiado por conta dessa atitude da CBF, mas também essa atitude da CBF irá ajudar outros grandes clubes, serão interessados, outros clubes de menor expressão, que não tem tanta situação. Por exemplo, os clubes que disputam o Campeonato Carioca
São esses clubes que estão numa situação complicada. A Globo, que não pagou os direitos econômicos do Campeonato Carioca, que já tinha recebido, a CBF, que cobra essas questões de contrato e tudo mais, e tudo isso vem prejudicando outros clubes. Eu acho que a CBF poderia ajudar ainda mais os clubes, poderia ajudar ainda mais em algumas questões, poderia também ajudar em muito outros clubes, como na Premier League. A Premier League que é responsável a federação responsável pelo campeonato inglês, irá destinar milhões de euros a clubes pequenos, uma situação aí que poderia ajudar em muitos clubes brasileiros. Acho que se você concorda com essa minha postura, coloca aqui nos comentários se você concorda ou não com essa situação. Vamos falar agora sobre um outro assunto, vamos falar sobre uma outra informação, vamos falar sobre a questão agora envolvendo a Copa Libertadores da América. Muita gente querendo saber se a Libertadores volta em maio, se não volta, como é que tá essa questão. Eu vou explicar para vocês essa situação. Situação do momento é a seguinte: a Copa Libertadores da América, como todo mundo sabe, está paralisada, como os determinados campeonatos. O próprio presidente da Conmebol deu um prazo até maio, junho, para voltar à competição, porém há uma situação, há uma questão que vem atrapalhando muito o retorno do campeonato, o retorno da Copa Libertadores da América, e isso tem muito a ver com o Flamengo, isso tem muito a ver com o Mengão, e eu vou explicar para vocês essa questão no decorrer desse vídeo. Vou explicar. A questão que está pegando, a questão que está atrapalhando bastante é por conta dessa pandemia, e a questão é que o Flamengo joga partidas no Equador. O Equador é um dos países mais afetados. Em muitos países sul-americanos, eles vêm fechando as fronteiras, vêm impedindo as pessoas de entrar nos países e tudo mais, e essa situação preocupa bastante o presidente da Conmebol. Então, sabendo disso, essa situação pode ter uma situação muito chata, muito complicada, e isso pode impedir. Já não se sabe mais a data de final, que estava marcado para 23 de novembro no Maracanã, já não se sabe mais, tudo depende do retorno. Eles olham com um olhar otimista de que em junho a competição pode retornar, mas a gente sabe que a situação pode muito bem melhorar, como também pode piorar. A gente torce para que melhore, mas a gente sabe que essa situação também pode piorar. Vamos falar sobre o outro assunto, sobre o problema grave, o grave problema que está acontecendo, e eu vou explicar para vocês agora. Essa questão que pegou todo mundo ontem de surpresa, pegou todo mundo ontem de surpresa essa situação, essa informação, e eu vou explicar para vocês. O problema grave que está no título do vídeo é sobre justamente a questão Flamengo e Adidas. Eu vou explicar a situação para vocês. O Flamengo tem um contrato com a Adidas e recebe anualmente 17.725.750. Esse é o valor que o Flamengo recebe por ano. Por ano, o Flamengo recebe esse valor anualmente em duas parcelas. Uma parcela dia 1º de abril e a outra parcela para o final do ano. Mas o que acontece? Devido a essa pandemia, a Adidas ainda não depositou a parte que cabe ao Flamengo, que já deveria ter sido depositada no dia 1º de abril. No dia 1º de abril, hoje nós já estamos no dia 6, e até hoje, até o presente momento, a Adidas ainda não deu um prazo, não deu uma justificativa ao Flamengo sobre essa questão. O Flamengo, que recebe dia 1º de abril e 1º de outubro, esse 1º de abril receberia 8.862.875 reais. Até agora o Flamengo não recebeu. A Adidas atrasou o pagamento
e até agora o presente momento, ainda não apresentou uma justificativa ao Flamengo, ainda não apresentou uma justificativa ao rubro-negro mais querido do Brasil. Eu acho que chegou a hora, o momento do Flamengo também chegar a um acordo com os clubes, porque assim como foi a Adidas, pode daqui a pouco ser um outro patrocinador, pode ser o BS2, pode ser um outro patrocinador, e isso acarretar problemas maiores ao Flamengo. Então, essa é a situação de momento, alerta ligado, sinal ligado no Flamengo, porque essa situação vem preocupando muito, tá certo? Então, se inscreve no canal, aciona o sino de notificação e deixa o like para ajudar e fortalecer ainda mais o trabalho e o crescimento do canal. Tamo junto e saudações rubro-negras.